E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui madrugando com vocês. O tempo que eu tive agora é dia de jogo do Brasil, né? Coisa mais movimentada, para poder falar das três partidas que não falei. Esse vídeo aqui vai ser falando da partida do Brasil, Brasil 1, Marrocos 1. Mais tarde vou gravar também partida sobre Suíça 1, Catar 1 e também sobre a vitória da Escócia de 1-0 contra o Haiti. Nesse jogo sobre Escócia e Haiti, vou colocar a tabela momentânea do nosso bolão. E aí, depois de Austrália e Turquia, que ainda vai acontecer agora, 1 da manhã, a tabela mais uma vez atualizada. Bom, falando sobre o jogo do Brasil, né? Imagino que muitas pessoas tenham se decepcionado com a performance e a atuação da seleção brasileira, e de fato o primeiro tempo foi um pouco preocupante, né? Acho que a seleção brasileira ainda insiste um pouco numa linha alta que não tem dado certo, num esquema de 4-2-4 que não tem dado frutos. Hoje jogou com Bruno Guimarães, Casimiro como esses dois volantes de contenção, e com o Paquetá basicamente como um meia aberto pela esquerda, quase como um ponta, né? Em determinado momento o Paquetá trocou de lugar com o Rafinha, e Rafinha passou a ficar aberto pela direita, Paquetá pela esquerda, Igor, Thiago e Vinícius Júnior mais centralizados. O Marrocos foi muito capaz de explorar os espaços que deixou a seleção brasileira. Muito claramente nervosa, errando passes, cedendo à pressão alta da seleção de Marrocos, que, como nós já previmos, é uma seleção muito capaz de fazer isso, uma seleção rápida, dinâmica, que tem um meio-campo potente. Vi algumas pessoas se impressionarem pela partidaça que fez o Ayoub Boadi, camisa 6 da seleção marroquina, que realmente foi um dos melhores em campos, com certeza. Azedine Ounahi também, um cara de distribuição, de avance. Os pontas do Marrocos, né? Marrocos perdeu o Ezzalzouli, mas El Khanous fez uma boa partida. O centroavante Saibari também, autor do gol. Falando nesse gol, inclusive, antes que falem que a falha foi do Alisson, né, que saiu afobado, eu acho que não. Acho que a falha é justamente do fato da seleção com 4 defensores e 2 meias ter uma falha na pressão pós-perda, né? A pressão pós-perda do Brasil é até boa, mas eu sinto que deixa assim, um espaço muito grande entre linhas, entre a linha do ataque e a linha do meio-campo. Acaba que a bola chega no Brahim Dias, que está colocado entre a linha de defesa e esses dois meio-campistas, e não tem um outro meio-campista para recuperar essa bola, além dos dois que já foram ultrapassados. Os dois laterais já ficaram para frente, e só tinha Gabriel Magalhães e Marquinhos, e o Saibari muito inteligentemente se colocou entre os dois e recebeu essa bola perfeitamente. Acho que é uma falha sistêmica da seleção brasileira, né? Que precisou de um lance individual, mas também que surgido pela mudança que o Ancelotti traz pós-pausa para hidratação. A pausa para hidratação foi importante para a seleção brasileira, que melhorou depois, com, de novo, Paquetá naquele lado. Paquetá encontra o Vinícius Júnior inicialmente, esse volta a bola para Bruno Guimarães na entrada da área. Bruno Guimarães acha um espaço que foi deixado pelo Hakimi próximo à linha de fundo, e o Vinícius Júnior ataca esse espaço e, com a individualidade dele, faz um golaço, na minha opinião, entre os 3 golaços da Copa até agora, né? Acho que esse, o do Hwang In-beom contra a República Tcheca, e o gol do Giovanni Reina também, ontem, dos Estados Unidos e Paraguai, foi um golaço de trivela. Então o Vinícius Júnior conseguiu, nessa individualidade, fazer aquele gol. Acho que lições desse primeiro tempo mostram como o 4-2-4, que muito se diz que para as equipes que jogam em transição, ou seja, equipes muito rápidas, que vão e vêm o tempo inteiro, que se defendem já, correm muito rápido em contra-ataque, como o caso do Marrocos, gente, não funcionou tão bem. Assim, principalmente no primeiro tempo, vimos como a seleção brasileira ficou exposta. Tanto que cartões amarelos para Ibanhas e para Casimiro, questiona-se como for, fizeram o Ancelotti substituí-los, colocar Fabinho e Danilo. Justamente porque, sabendo
da velocidade que Marrocos teria para explorar esse campo aberto da seleção brasileira, ele temeu que precisasse fazer mais faltas. O Fabinho, inclusive, acho que entrou muito bem, tá? Gostei do jogo do Fabinho. O Danilo me deixa com algumas pulgas atrás da orelha. E aí isso tem que ser dito. O segundo tempo, acho que funcionou da seleção brasileira porque o time do Marrocos já estava um pouco mais esgotado e a seleção brasileira, aí sim, arrumou a sua pressão pós-perda. Acho que o Paquetá um pouco mais centralizado funcionou melhor. E depois, inclusive, quando o Luiz Henrique entrou, quando o Igor Thiago saiu, Matheus Cunha entrou e tiveram que centralizar Vinícius Júnior e Rafinha, o time funcionou bem. Né? O time funcionou bem até mesmo antes disso. Teve algumas oportunidades muito boas, uma chance do Igor Thiago cara a cara. Bono fez uma ótima partida com algumas defesas importantes, intervindo bem. Mas o segundo tempo foi de alguma luz no fim do túnel, né, da seleção brasileira. Vinícius Júnior, há de ser dito, tentando e errando, mas tentando bastante e acertando também. Ele teve alguns lances que foi muito perseguido. Havia uma marcação de 3 sobre o Vinícius Júnior, inclusive do Hakimi, que conseguiu ganhar muitos na falta do Vinícius. E esses 3 marcadores algumas vezes foram superados pelo Vinícius Júnior, o que é um bom sinal, né, do nosso melhor jogador. Então isso vale muito ser destacado. Vale ser destacado também a boa partida defensiva, principalmente do Douglas Santos. O Douglas Santos começou como titular e pelo lado dele o Hakimi produziu principalmente no começo do jogo, mas quando o jogo foi avançando o Douglas Santos teve muitas recuperações de bola. Quando precisou ele ajudou a recompor a ausência do Marquinhos por aquele lado. E do próprio Vinícius Júnior, que voltava para marcar mais centralizado e não por ali. Então o Douglas Santos foi um bom destaque. Mas eu acho que é isso. A principal lição de novo, não, um outro ponto que eu queria mencionar. Acho que era um jogo para o Endrick. O Endrick é um cara que ataca a bola o tempo inteiro, que gosta de que a bola chega nele, e o Igor Thiago é um cara de referência. Então um meio-campo pareceu vazio do Brasil. Acho que com o Igor Thiago ele fica ainda mais vazio. Não que o Igor Thiago seja um mau jogador, tá? Mas é um jogador para um contexto mais específico, um contexto que a bola tem que ser levantada na área, que o Brasil vai ter mais oportunidades de contra-ataque, e que vai ter um cara que carregue essa bola e finalize, ou que precise, ou que consiga dar uma finalização mais direta. Então, enfim, acho que o Endrick é um cara que participaria mais do jogo. O próprio Matheus Cunha, que entrou depois, acho que seriam opções melhores do que o Igor Thiago. Dito isso, acho que para a partida de Haiti e Escócia, que nós vamos jogar agora há pouco, vai ser outro cenário, um cenário que o Brasil, espera-se do Brasil ainda mais dominância, mas tende-se espero que sejam jogos menos fáceis do que nós achávamos, principalmente contra o Haiti, tá? O Haiti mostrou um time muito organizado contra a seleção escocesa. Marrocos já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil porque a seleção marroquina é muito organizada, e muitas pessoas descobriram isso hoje. Até uma anedota, que eu fui a um bar ver o jogo com a minha amada, e eu escutei um cidadão próximo a mim dizendo que era um absurdo o Brasil empatar com o Marrocos, que o Brasil é pentacampeão, isso é inadmissível. Mas, assim, futebol é dinâmico, né? A seleção marroquina não é uma seleção qualquer. Dizer que o Brasil empatar com o Japão também seria um absurdo, ou com a Noruega, ou com a Turquia, qualquer equipe dessas. Gente, essas equipes jogam futebol também. E o Brasil, convenhamos, não é hoje a equipe favorita número 1 nessa Copa do Mundo. Há muito a se melhorar, né? Vamos ver o que fazer. O vídeo já está muito longo, eu sei, mas o Brasil tem muita coisa a falar, né? Acho que o melhor em campo foi Vinícius Júnior, sem dúvida, com a menção honrosa ao Ayoub Boadi. O Saibari também, autor do gol, foi muito bem.
Douglas Santos fez uma grande partida. Bono, goleiro do Marrocos, também interviu muito bem em algumas oportunidades. Destaque negativo, acho que para o Rafinha, né? Rafinha, em algum momento, muito cansado, inclusive não entendi porque o Carlo Ancelotti não tirou em determinado momento para botar justamente o Endrick, e ele pouco produziu de forma decisiva, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Até a próxima.